Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem, seus lares, seus familiares. Espero que todos estejam se cuidando, certo? E neste momento vamos dar continuidade ao nosso culto, né? Todos os domingos temos, todos os domingos nós nos encontramos. E agora neste momento peço que quem puder fique de pé aí na sua casa, tente interagir com a gente, tá certo? E vamos cantar agora, engrandecer e louvar o nome do Senhor, tá bom? Amém. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com
alegria, vamos cantar ao Senhor. Entrega. Nesse momento, entregue todo o seu coração, toda a sua vida a Deus. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando do amor. E eu entrego tudo a ti. Minha vida a ti, Senhor. Tu és dono de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Essa canção é uma oração. Pai Nosso. Você sabe essa oração? A oração do Pai Nosso? Então cante conosco.
que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino venha, na terra como nos céus. Teu reino vem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino venha, na terra como nos céus. Teu reino venha, na terra como nos céus. Teu reino venha, na terra como nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Sim, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém.
sempre. Amém. Teu é o poder, Tu é a força, Tu é a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Uma semana de paz, uma semana abençoada. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja de Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando sua vida nessa noite de hoje. Estamos iniciando mais um culto gravado aqui na Central. Que Deus esteja falando aos seus corações. Que Deus fale para a sua vida nessa noite maravilhosa, nessa noite gloriosa. O texto que nós vamos ler está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 12, a partir do versículo 20 até o 26. E eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. E eu quero que você deixe sua Bíblia aberta e a gente vai trocar essas informações e conversar um pouco sobre o que o Senhor tem para conversar conosco, sobre o que Ele quer conversar conosco essa noite. Evangelho segundo João, no capítulo 12, no versículo 20 até o 26. Diz assim no Evangelho, no capítulo 12, no versículo 20. Ora, entre os que foram adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali está também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Que Deus esteja falando ao seu coração nessa noite através desse texto. O tema dessa mensagem é o que Jesus falou, é chegada a hora. Como alguns de vocês sabem, eu gosto de plantar. E no quintal da minha casa, eu planto algumas hortaliças, algumas ervas e algumas frutas, algumas fruteiras. E Jesus, ele usa muita figura de linguagem para explicar as verdades de Deus. E ele começa esse texto falando para os seus discípulos, usando essa figura de linguagem do plantio, da forma de plantar. Então, logo no versículo 20, ele coloca que alguns gregos, o evangelista coloca que alguns gregos foram procurar Jesus. E Jesus chama os discípulos e informa a eles: é chegada a hora. É chegado a hora. E quando ele informa isso aos discípulos, os discípulos, é chegada a hora, Deus ser glorificado. Os discípulos começam a entender a mensagem, começam a perceber, e Jesus começa a falar da sua morte. E isso é muito importante, porque como Jesus ele falou para a mulher cananeia, quando ele disse assim: não é lícito eu deitar a comida dos filhos aos cachorrinhos, para dizer assim: olha, o prato principal, a comida principal da casa é para os filhos, não é para qualquer um. E ele falando isso,
e os gregos, nesse texto, indo procurar o Senhor, ele entende dizendo que é chegada a hora dele. Interessante é que em 2 outros versículos, Jesus estava para ser preso. Lá em João, no mesmo texto de João, no capítulo 7, no versículo 30, tentaram prender Jesus, mas não conseguiram prender Jesus, porque no texto diz que ainda não era chegado a sua hora. Mas não só no capítulo 7, no versículo 30, no capítulo 8 também, no versículo 20, quando tentaram prender Jesus, o texto diz: Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de oferta, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Veja que em 2 textos ainda não chegou a hora de Jesus. Mas aqui, no capítulo 12 de João, o próprio Senhor diz: é chegada a hora de glorificar o Filho de Deus. Os gregos começaram a procurar Jesus e eles foram ao local de adoração. Eles sabiam que iriam encontrar Jesus ou alguns dos discípulos do Mestre naquele lugar. E tanto Filipe como André, eles andavam muito juntos. A gente percebe esses dois na hora em que o texto também fala da multiplicação, da grande multiplicação dos pães e dos peixes. Foi exatamente Filipe e André que se aproximaram de Jesus e mostraram o menino que estava levando o pão e o peixe, os pães e os peixes. Isso chama a atenção nesse texto, porque Filipe e André estavam sempre apresentando pessoas a Jesus. Isso é uma característica dos discípulos de Cristo, porque os discípulos de Cristo estão sempre apresentando pessoas a Cristo. E eu espero que você seja encontrado entre esses discípulos essa noite. Eu espero que a gente possa conversar e aprender sobre a palavra e ver algumas características que estão nos discípulos de Jesus e que a gente enxerga na gente mesmo, que a gente enxerga em mim e em você. Então, os discípulos são procurados. E no momento feito o que a gente está vivendo hoje, no momento em que tantas coisas estão acontecendo, as pessoas estão procurando os discípulos de Cristo. E quando eles encontrarem os discípulos de Cristo, tudo o que eles querem é conhecer Jesus. O interessante, irmãos, é que quando a gente vai analisando o Evangelho de João, a gente vê os judeus pedindo a Jesus sinais. Mas os gregos, aqui, nesse texto, estão querendo conhecer o Mestre. E talvez seja o que o seu amigo, talvez seja o que aquele seu vizinho, talvez seja o que o seu irmão, aquele que está assistindo essa noite com você, esteja procurando conhecer, está procurando conhecer o Mestre. E eu espero que você apresente o Mestre para ele. Você mostre o Mestre. Você chame o Mestre e apresente o seu amigo, assim como fez Filipe e André. Os gregos não se aproximam de Jesus, porque eles andavam distantes, mas eles procuraram exatamente o amigo. Eles procuraram aqueles que eram íntimos de Jesus. E se alguém está te procurando e conversando sobre Jesus, é porque de fato ele identifica alguma intimidade de você com o Mestre. E eles querem conhecer Jesus, e eu espero que você esteja apresentando ele a Cristo, e que Cristo vá conhecendo ele aos poucos. Esse trecho mostra algo muito interessante. Quando ele diz que alguns gregos foram exatamente no local da adoração, é porque eles estavam procurando o Mestre. Mas Jesus, quando vê aqueles homens, olha para Filipe e olha para André e diz a eles: é chegado a hora
de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está dizendo, olha, o mundo gentil só vai ver eu como Redentor quando eles verem a minha morte e a minha ressurreição. Isso é tão nítido nesse texto, que é exatamente isso que Jesus começa a dizer aos seus discípulos. E esse texto colabora exatamente com João, no capítulo 1, quando ele diz lá no capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles, os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele fala dessa relação. O mundo gentil, vocês me conhecem e vocês já me têm como Redentor. Muitos dos judeus não me têm como Redentor, mas vocês me conhecem e já me têm como Redentor. Mas o mundo gentil, os gregos, os que são de fora, eles só vão me conhecer quando eu ressuscitar, quando eles verem tudo o que vai acontecer. E aí Jesus disse, na verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Como eu disse a vocês no início, eu gosto de plantar. E o interessante é que se a gente pegar somente uma semente e jogar na terra, muito dificilmente aquela semente virá a produzir, virá a dar frutos. Mas quando eu pego a semente, cavo a terra e coloco ela na terra, é quase que certeza, irmãos, que aquela semente, ela vai dar e vai dar muito fruto, porque aquela semente vai fecundar, vai ser fecunda, e aquela semente, ela vai crescer um broto, e daquele brotinho vai gerar uma planta maior, e vai gerar uma árvore, e daquela árvore que foi gerada somente de uma semente, vai dar muito frutos. E Jesus usa essa alegoria, Jesus usa essa figura de linguagem para dizer que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. E quando ele coloca essa de se não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Ele está falando da semeadura. Só que Jesus, em alguns textos, chamou a atenção na parábola do semeador, aonde ele era o que semeava. Mas nesse texto, Jesus se coloca como a semente. E ele, como semente, se plantada na terra, vai dar muito fruto. Ele chama a atenção da gente para dizer para a gente: plante-me, me plante no coração das pessoas, me implante no coração dos seus amigos, me implante no coração da sua família, porque se você me plantar lá, pode ter certeza, vai dar muito fruto. E ao mesmo tempo, ele também chama a minha atenção e a sua atenção para eu e você, como aqueles a quem é confiada o serviço do reino de Deus. A palavra nos ensina que a gente deve morrer com Cristo. A gente deve viver para Ele. E
esse ato sacrificial em favor de Cristo faz com que a gente gere muitos frutos e não fique só. Porque quando a gente não morre, a gente fica só. Mas quando a gente morre, os frutos são abundantes. É muito fruto. Ele usa essa figura de linguagem e o tempo todo ele vai estar conversando com os discípulos. Aí ele diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali está também o meu servo. A gente percebe nessa fala do Senhor um paradoxo entre a natureza e a graça. Também entre a vida e a morte. E a gente vai ver ele falando e chamando a atenção para essa autonegação ao serviço sacrificial. O interessante é que a autonegação e o trabalho ao serviço sacrificial traz a glorificação do Filho de Deus. Traz a glorificação, faz a glorificação. Então, quando eu deixo de pensar nas minhas próprias vontades, quando eu deixo de fazer os meus próprios desejos e começo a fazer o desejo de Cristo, isso glorifica a pessoa de Cristo. É essa autonegação e o trabalho sacrificial traz a glorificação de Jesus. Ele faz esse paradoxo entre vitória e entrega. Porque não há vitória sem entrega no reino de Deus. Porque não há glória sem sofrimento no reino de Deus. Jesus chama a atenção da gente para essa autonegação do meu eu em prol do serviço de Cristo, do serviço sacrificial. André sempre estava apresentando alguém para Jesus. E essa é a ação do discípulo de Cristo. Sempre negando a si mesmo, negando as suas próprias vontades, negando o seu próprio eu, apresentando as pessoas a Cristo Jesus e fazendo com que cada um conheça o Mestre. Jesus, usando essa analogia para o discípulo, somente para dizer para a gente: eu quero que você plante no coração dos gentios. Eu quero que vocês plantem no coração da humanidade. Eu quero que vocês me plantem na vida dessas pessoas, para que cada um deles tenha a oportunidade de ser restaurado, para que eles tenham a oportunidade de serem salvos, para que eles tenham a oportunidade de viver uma vida para a glória do meu nome. É Jesus quem está chamando. E a mensagem tanto é para os discípulos de Cristo, como para os gentios. E ele usa essa palavra para nos instruir. Se um grão de trigo cai na terra, não morre, ele fica só. E talvez essa será a grande dificuldade de algumas pessoas se relacionarem com outras. Porque negar o seu eu, deixar de viver sua própria vida em prol de algo ou de alguém, não abre mão, não deixa. E aí fica só. Mas quando a gente morre,
quando a gente luta, quando a gente nega o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, a palavra nos ensina que nós viramos seres humanos fecundos, férteis, preparados e separados por Deus para produzir, para fazer aquilo que Deus nos chamou. E aí a produção é grande, então você não fica só, você não vive só. Jesus chama para essa apresentação: perder a vida ou manter a vida. O interessante é que essa decisão é minha e sua. E hoje você tem o direito de perder a vida ou manter a vida. A decisão é nossa. Nós perdemos a vida para esse mundo, mas mantemos nossa vida para a eternidade. Salvar a si mesmo ou viver para Cristo? É uma decisão minha e sua, e todos os dias nós estamos tomando essas decisões. E quando a gente decide salvar a nós mesmos, nós afastamos tudo e todas as pessoas do nosso lado. Mas quando a gente decide viver para Cristo, muita gente se aproxima de você. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque a palavra de Cristo foi: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora da glorificação. O tempo hoje, irmãos, no tempo de hoje a gente escuta muita má notícia. No tempo de hoje, a gente vê muito egoísmo, cada um pensando somente em si mesmo. É no tempo de hoje que a gente percebe o esfriamento do outro em prol do irmão, em prol do amigo. No tempo de hoje, a gente escuta esses pensamentos cada dia mais fortes, afastando-se as pessoas uns dos outros e automaticamente também afastando-se de Deus. E é no tempo de hoje que o Senhor diz: é chegada a hora da glorificação do Filho de Deus. É chegada a hora da glorificação de Jesus. É chegada a hora, e a glorificação de Cristo vem quando eu e você começa a falar de Jesus para as pessoas. É no tempo de hoje que as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão sem saber o que fazer, procurando uma saída. Mas é no tempo de hoje que você tem uma palavra para dar para cada uma dessas pessoas. É no tempo de hoje que você pode sim falar de Jesus. É no tempo de hoje que você vai levar paz, alegria e felicidade através da pessoa de Cristo para a vida do seu amigo, para a vida do seu irmão. É no tempo de hoje, o tempo da glorificação do Filho de Deus na vida de muitas pessoas que não conhecem ou que não vivem a vontade de Deus. E você tem papel fundamental nesse ministério. Você tem papel fundamental nesse mistério, irmãos. Deus está querendo usar você. Deus está querendo que o Filho dele seja glorificado na sua vida. Quando você abrir a sua boca, quando você abrir o seu coração, quando você abrir a sua casa, abrir o seu lar, quando você abrir o seu bolso, quando você abrir as portas da sua despensa, quando você abençoar vidas, quando você cuidar de pessoas, quando você falar de Jesus para aqueles que estão abatidos, preocupados, desesperados, para aqueles que estão aflitos, é no tempo de hoje, porque é chegada a hora de glorificar o Filho de Deus. Jesus fala da sua morte e fala da sua ressurreição, porque os gentios iam somente reconhecer Jesus como Redentor quando eles vissem que Jesus ressuscitasse. E é por isso que ele olha para os discípulos amados dele e diz assim: é chegada a hora de eu partir. É chegada a hora. E já vem que o Filho do Homem
ele vai padecer, mas após 3 dias, ele vai ressuscitar. E todo aquele que crê nele, ressuscita com ele. Jesus, ele vem trazendo a mensagem da salvação para a minha casa, para a sua casa, para a casa dos seus amigos. E é no tempo de hoje que Deus está falando para você, que é o tempo da restauração, é o tempo da salvação da sua família, é o tempo da restauração e da salvação do seu marido, do seu filho, porque já é chegada a hora da glorificação do Filho de Deus na sua casa também. Deus, ele faz essa analogia e a gente pode pensar: conforto ou conformidade? Deus está interessado em nossa conformidade mais do que em nosso conforto. Deus está interessado em nossa conformidade mais do que em nosso conforto. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e não se deixe moldar pelos padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz: não se conforme, não se deixe conformar com esse mundo, mas deixe Cristo conformar vocês. Deixem Cristo trazer a forma dele para vocês. E esse mesmo texto, muito parecido, está em Romanos 8, lá no versículo 29. Romanos 8, versículo 29 diz assim: pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer conformar você ao Filho dele. E Deus está muito mais preocupado, ou muito mais interessado, em que você conforme-se ao Filho dele, do que no seu conforto. Então, no momento de dificuldade, no momento de pandemia, no momento de dor, de solidão de muita gente, conforme-se ao Filho de Deus. Vá viver uma vida sacrificial, para que o Filho de Deus seja glorificado. Eu queria ler esse texto, esse mesmo texto, na versão A Mensagem. Porque essa versão ela é mais doce, eu vou dizer assim, ela é bem suave. E ele fala muito interessante essa passagem, na versão A Mensagem. Diz assim, ó: havia alguns gregos na cidade, que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e pediram: queremos ver Jesus, pode nos ajudar? Filipe contou a André, e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: o tempo é agora, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção: a não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais do que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida,
apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perder sua vida, sem criar obstáculo ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Deus, Ele deseja no seu coração que você morra para você mesmo, mas que você viva para Cristo. Que você abra mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, e traga a você a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Porque é chegada a hora de glorificar o Filho de Deus. É chegada a hora. E a hora é esta. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Que nós, hoje à noite, possamos decidir em, a partir de amanhã, ou a partir de agora, glorificar o Filho de Deus. Levando mais uma pessoa, falando de mais uma pessoa para Cristo. Falando a Cristo que os seus amigos querem conhecê-los. Mostrando aos seus amigos a pessoa de Cristo, assim como fez André e Felipe. Tendo uma vida sacrificial e glorificando o Filho de Deus. Que Deus abençoe, meus queridos. Que essa palavra seja plantada no seu coração e que ela produza muitos frutos. Que Deus abençoe, que tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém.